boa. Eu acho que a gente pode ir caminhando então para começar esse encontro, para poder começar a convidar o pessoal, né? Sim. Aproveitar também aí para a gente contar um pouquinho quem somos nós e tudo isso. Então nós estamos um minutinho, acho que eu vou deixar aqui no esquema para a gente começar então. Ok. É isso aí. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos que já estão presentes aqui com a gente. Já tenho alguns colegas entrando e saindo, mas aos pouquinhos o pessoal vai entrar e vai permanecer com a gente. Gostaria de agradecer muito, meu amigo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pela parceria de estar aqui hoje, de falar de um tema tão amplo, né? Mas ao mesmo tempo um tema Presente, né? que eu acredito que vai nos provocar hoje. A Sim. ideia é bem essa, né? Que a gente consiga tirar bastante reflexões, coisas boas desse nosso encontro. Então, eu queria dar as boas-vindas, né, à nossa live, esse encontro, mais uma sexta-feira, mais um encontro com um colega nosso, com, né, nós que estamos envolvidos em tantos projetos já que estão por vir pela frente, né? Estava lembrando hoje mais cedo, eu falei, gente, mês que vem já passado, né? Porque para mim a gente já está em maio, né? Já Mês que sim. vem, junho, nós já estamos falando já do nosso encontro também com o seminário online, está passando tudo muito rápido, é impressionante. Então, pessoal, eu gostaria de então aproveitar o espaço, esse momento. Nosso tema de hoje a gente vai falar sobre o outro, né, no olhar, na perspectiva psicanalítica, a gente entender um pouco o que, que é esse outro, né, como entender esse lugar do outro, o que, que esse outro representa para nós. É claro que é um tema muito interessante que nos leva a pensar um pouco também na questão da subjetividade, nós mesmos, e a gente não poderia deixar de trazer um tema como esse, tão importante, para a nossa live de hoje. Então, como eu estou aprendendo, né, e eu sempre lembro a nossa querida doutora Débora, pessoal, usa o aviãozinho aí, compartilha com os amigos que não entraram ainda, vai curtindo aí durante a live, manda bastante coraçãozinho para a gente, porque esses coraçõezinhos são importantes aí para poder a live ganhando importância e mais outros colegas entrarem e participarem com a gente. Doutor Mauri, muito obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Eu queria te dar um espaço para que você também pudesse contar para nós um pouquinho o trabalho que você tem feito, ou um pouco aí de todos esses projetos que eu sei que você está envolvido. Eu acho que todos nós queremos conhecer um pouco tudo isso, né? Ok. Eu que agradeço a essa parceria que já vem estabelecendo há algum tempo. Eu creio que um dos maiores projetos, né, da minha vida foi esse de entrar e participar dessa ordem, né, da OMP, onde eu pude conhecer tantas pessoas que enriqueceram minha vida e pessoas que vêm somando nesse projeto de crescimento e nesse projeto de vida, né? Então, meu nome é Mauri Matias, né? Estou aqui em Uberlândia, e aqui em Uberlândia estou, como Está em você Uberlândia, uai? em Uberlândia, Eu estou em BH, uai? mas está imenso, pertinho, né? Pertinho, terrinha boa. Isso. E aqui a gente tem trabalhado muito com essa questão da psicanálise, trabalhado muito com essa questão. Eu trabalho muito com a questão do se ver, da valorização do indivíduo, né? Além de psicanalista, também sou terapeuta holístico, né? Então, Uhum. trabalho em terapias holísticas Ótimo. e isso vem agregando aí a psicanálise aí. E falar do outro é muito bom, né? Não que eu tenha tanta propriedade, né? Mas eu até estava fazendo essa brincadeira mais cedo. Nós Ah, vivemos falando do outro a todo tempo, né? é verdade. Falamos do outro a todo tempo. Isso já é comum, eu sempre estar falando do outro, né? E aí a gente olhar para o que é isso falar do outro, né? E aí eu pensei, mas falar do outro é fazer fofoca, né? E fazer fofoca é focar duas vezes, né? Eu falei, focar duas vezes. Olha o quanto que às vezes esse jogo de palavras, essas brincadeiras, elas têm algum sentido, né?
Agora, a Aham. gente precisa tomar cuidado no que a gente está focando, né? A gente, às vezes, faz uma fofoca e é focar nas coisas negativas do outro, né? Não, Focar... esse lugar que a gente ocupa de falar do outro é sempre muito mais fácil do que falar da gente mesmo, né? Porque falar do outro não requer que eu veja meus próprios fantasmas, né? Tá muito mais fácil quando eu olho para fora, que eu vejo o outro, que eu falo do outro, que eu observe a vida do outro, como diz, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Ou senão, a história dele é um pouco mais divertida. Então, estar em cima do muro acompanhando a história do outro é sempre melhor do que olhar para a gente mesmo, né? E eu vejo que a prática psicanalítica mostra para a gente exatamente o contrário, né? A gente sair desse muro que a gente está ali como espectador e passar a olhar para dentro de casa, né? E como eu gosto muito quando a Maria Homem reforça muito uma mensagem de Freud que diz que nós não somos senhores, né, da nossa morada, do nosso ego, né? Isso é verdade, né? Nós não somos. Eu acho que a gente está tão envolvido com outras tantas demandas psíquicas que a gente nem sequer lembra que nós existimos. Quando a gente se dá conta, a gente está naquele jeitinho da vida assim, levando a vida, sem sequer perceber o que está acontecendo com nós mesmos. Mas que legal que você trouxe essa abordagem, né? Esse primeiro toque para nós, assim, como é fácil falar do outro, né? Como é fácil comentar do outro. A psicanálise nos traz um outro caminho, né? Falar para o outro, né? Porque o analista é aquele que está do outro lado. Então, eu estou falando para o outro de um outro que eu não conheço, que é esse eu mesmo, né? Porque quando eu falo para o outro de mim, eu também me conheço. E esse É outro, ele é verdade. estranho, né? É É sempre verdade. esse é estranho. Essa dinâmica entre analisando e o analista, isso é muito interessante, porque é Uhum. um outro elejo para falar de mim, né? Uhum. Você sabe que eu estava exatamente lendo alguma coisa hoje sobre isso, né? E aí fala exatamente que o analista, né? Nós como analistas ocupamos esse lugar do outro também para o nosso analisando, né? Porque Uhum. nós somos esse outro, esse terceiro para ele, né? Nós somos quase que esse espelho, né? Nada do que nós entregamos ou devolvemos no processo interpretativo para os nossos analisantes, para os nossos pacientes, é aquilo que nós pensamos, ou pelo menos não deveria ser aquilo que nós pensamos, mas aquilo que ele produz através da própria da própria análise pessoal, os próprios efeitos ali da análise. Então, é um tema interessante a gente também pensar nesse lugar que a gente ocupa, né? Porque a gente também acha que a gente ocupa um lugar privilegiado, e eu estou para te dizer que não é tão assim, não. Às vezes não queremos estar nessa cadeira, né? Uma cadeira tão confortável de estar, não, né? Mas ok. E olha, a gente sempre fala do outro como sendo algo desconhecido e algo negativo, né? Mas esse outro, ele, ao mesmo tempo, ele pode ser algo positivo. Ele pode Uhum, ser esse outro que eu elejo para me conhecer, né? O outro, verdade. ele é sempre um caminho desconhecido. Eu brinquei e até escrevi isso aqui, que o outro, ele acaba sendo um vulto, né? E Uhum. ou, chegando mais próximo, ou conhecendo esse outro, ele passa a ser conhecido. E é aí que começam os conflitos. Porque eu posso me apaixonar por esse outro, ou eu posso ter um certo distanciamento por esse outro. É Né? interessante E essa nesse abordagem, porque a gente acaba pensando no outro nesse viés que o outro é esse próximo, né? Esse semelhante, como dizia o Lacan, esse outro com letra minúscula, né? Esse outro que eu consigo ver, eu olho para você, eu te vejo, né? Eu te identifico como pessoa, como um igual, como alguém que compartilha, né? De uma ideologia, de um pensamento, de uma prática como eu. Então, você para mim é esse outro, né? E de repente, quando a gente sai desse lugar de perceber o outro só como esse semelhante, passa a ver esse outro, né? Esse outro que tem muito a ver com esse lugar também da alteridade, e a gente aprofundar um pouquinho nesses aspectos é bem interessante. Porque esse outro incomoda, né? E aí eu até estava aqui e achei bastante interessante uma fala do livro do Dr. Zindman, né? Dr. Uhum, David. Ele traz uma fala muito interessante quando ele fala do ser reconhecido pelo outro, né? Ele traz uhum, aqui que para existir, a estrela depende do olhar dos outros.
E isso é muito profundo, né? Nós Tem. entendemos e nós pensarmos que para eu existir, eu dependo do olhar do outro. E aí começa a existir essas paixões. Quantos dos casos no nosso convívio, nós chegamos e falamos assim, ah, mas o outro não me vê, né? O outro não me vê dessa forma. O meu marido, a minha esposa já não me vê dessa forma, né? É como se eu precisasse do outro para uma aprovação. E isso já começa desde da questão da gestação do filho, né? Ele precisa do olhar da mãe, ele precisa desse outro que acalenta, mas até onde esse outro é tão necessário? E até onde fica a minha individualidade, né? Uhum. É, Essa frase foi muito, muito forte. muito, muito profunda, né? Como nós somos dependentes desse olhar do outro, né? Como que nós esperamos esse reconhecimento do outro, como que esse outro ocupa um lugar em que praticamente a gente direciona os nossos afetos para esse outro, né? Então a gente passa por esse processo do esvaziamento do eu por conta desse outro. E eu acho que a psicanálise acaba trazendo para a gente quase que uma retomada desse caminho, né? Quase que um retorno narcísico também, para que a gente possa se ver nesse lugar desse outro. Porque o que a gente vive muitas vezes no dia a dia tem muito a ver com isso, né? Assim, eu estou apaixonado, eu estou amando, então o outro importa o que o outro pensa, né? É o que você está dizendo, né? Importa o que o outro construiu simbolicamente em torno da minha imagem, da minha pessoa, eu como sujeito, e na verdade é isso, né? Assim, se o outro diz que está tudo bem, eu estou ótimo, eu me sinto bem, eu me sinto realizado, se o outro diz que eu não estou em condições, que eu, que eu não sou nada disso que eu acho que eu sou, eu sou capaz de acreditar e ainda dar crédito para essa recusa, né, do outro, né? Talvez um pouco dessa hostilidade. Isso Um tema muito profundo, hein? isso novamente nos faz pensar dessa posição, onde às vezes, né, ali no nosso consultório, aí, independente da profissão, a pessoa que nos procura, ela quer saber de como nós vemos ela, né? E aí ela passa a não ter o seu próprio conceito. Mas, doutor, e aí? O que o senhor acha? Doutor, e aí? Eu estou pronta? Eu estou bem? Uhum. Eu tenho realmente isso, né? É como se aí ela passa a ser balizada por você. E nesse contexto, nós vamos também olhar para essa questão onde a gente vai falar, vamos olhar para para as questões dos preconceitos, do racismo, tudo isso é essa relação com o outro. Eu estou É, balizado com o outro, como que o outro me vê, né? Ah, o outro não me vê muito bem, então vamos partir aí para um movimento de agressividade. Mas será que é essa a relação com o outro? Ou é eu que estou é. incomodado e é isso que está refletido no outro? É uma boa pergunta. Pessoal, aproveitando, mandem coraçõezinhos para a gente, enriquece a nossa live, compartilhem com os amigos que ainda não puderam entrar para participar. A gente acabou de começar, a gente tem muita coisa bacana para compartilhar com todo mundo, convidar quem ainda não teve a oportunidade de estar aqui com a gente. E quem não acompanhou um pouquinho o nosso tema, hoje a gente vai falar sobre o outro na perspectiva e no olhar psicanalítico, mas quem não conhece, o pano de fundo dessa prosa tão gostosa que a gente se propôs a trazer hoje para vocês, a gente queria falar um pouco sobre esse lugar do outro, mas a gente queria também falar um pouco sobre essas questões que tocam, né, em questões mais profundas, estruturais, como o próprio racismo, como o preconceito, como as desigualdades, né, como que tudo isso vai influenciando também a nossa percepção do outro, né, como que nós construímos essa imagem, essa ideia simbólica do outro e o quanto que nós precisamos rever um pouco essas estruturas. Então, eu acredito que a complexidade desse tema, é claro que a gente pretende muito trazer para vocês aqui algumas pinceladas dos aspectos teóricos da própria psicanálise, inclusive do próprio Freud, do próprio Lacan, que trazem contribuições tão profundas sobre esse tema. Mas, gente, falar desse outro é também falar desse lugar, quase que desse estranhamento que nós vivemos em relação ao outro, né? Quase que dessa atitude que a gente tem de negar uma realidade que é diferente da nossa, negar uma condição que é diferente daquela que eu conheço, porque foi aquela que implicitamente construíram alguns valores simbólicos lá desde o nascimento.
Então, acho que a gente precisa falar sobre alguns temas. Para poder começar a falar um pouquinho sobre isso, eu até queria compartilhar, o doutor Maurinho, me permite só um instantezinho. À vontade. Tem um caso que a gente acompanhou recente de um pianista brasileiro, o nome dele é Hércules Gomes, ele é um pianista especializado em música brasileira, um excelente pianista, e ele postou um vídeo no Instagram dele, né, tocando piano maravilhosamente bem, assim, esse caso, inclusive, pessoal, foi compartilhado pelo Gustavo, tá? O Gustavo que compartilhou com a gente, então, é só para vocês entenderem. Aí, quer dizer, ele fez a apresentação, né, o Hércules, ele é negro, né, a gente está falando agora um pouquinho também o que ele estava passando ali no Instagram dele. E aí teve alguém que sutilmente, né, perguntou assim, porque ele, claro, ele estava tocando um belíssimo piano, um piano de cauda, e alguém falou assim, esse piano é seu? E ele, claro, gentilmente, você vê que ele responde, né, gentilmente ele acaba falando assim, é meu. Mas como é que aparece, né, esse elemento, como é que aparece essa pergunta nesse contexto? Talvez por uma questão estrutural, uma questão de preconceito, uma questão racial. Será que se fosse, né, uma personalidade branca, seria feita essa pergunta para ela? Será que perguntariam algo nesse sentido? Então, eu estou trazendo isso para que a gente comece a trazer à tona para esse lugar do outro, para essa perspectiva do olhar psicanalítico, um pouco do pano de fundo que nos trouxe hoje para esse encontro. E eu acho que não tem pessoa melhor, né, doutor Mauri, para falar, você que está envolvido com projetos tão importantes, com o doutor Clebeci também, né, um querido amigo também, vocês estão à frente de movimentos importantes, e eu acho que esse lugar da fala é um lugar privilegiado, vocês têm lugar, né, vocês têm condições de falar isso, de compartilhar com a gente um pouco dessa percepção do outro, e ainda não só desde o aspecto subjetivo, né, doutor Amorim, mas também trazendo a tua experiência como psicanalista, como terapeuta, porque isso para nós é muito importante. Eu acredito muito, porque eu não acho nada, né? Eu acredito. Eu Que acredito bom. sim, falar do outro sem usar duas palavras que são chaves, né? Os familiares e os diferentes. Né? Não dá Nossa, para falar do outro sem falar em familiares e diferentes. Porque eu creio que essas duas palavras é a chave para isso. é verdade. Aqueles que são familiares, eu tenho um sentimento de amor. Então, esse outro é um outro desejado. E aqueles que são diferentes é um outro não desejado. E aí, a partir desses dois princípios, nós temos aí a questão do preconceito, do racismo, que é um desdobramento desses dois termos energizados. O racismo, o preconceito são desdobramentos desses dois termos energizados. A energia com esses dois termos. É engraçado quando nós falamos isso, porque recentemente nós tivemos um caso, né, aí da Xuxa, isso foi para a mídia, da Xuxa e da Thaís Araújo, né, onde a Xuxa fala assim, na próxima encarnação eu quero vir negra, e a Thaís Araújo vira para ela e fala assim, olha, será que você está preparada para isso? Né? Será que você está preparada para isso? Essa é uma fala de quem vivenciou, de quem passou por várias dores. Será que todos que vêm, né, nessa abordagem negra passam por isso? Mas é um contexto histórico, um contexto que foi vivenciado. Quando você traz essa história desse pianista, eu tenho um livro aqui que chama Sentindo na Pele, e eu gostaria que todos lessem. Esse livro é do Ernesto Xavier. Ernesto Então, Xavier, ele é filho. Sentindo na pele do Ernesto Xavier. Ótimo esse livro. Né? Para quem Muito obrigado pela indicação. Eu estou tomando nota aqui. Sim, ele é ótimo. E por quê? Ele é um livro que traz vários relatos. E aí, quando você lê o relato, nós temos duas formas de ler o relato. Ler o relato e ficar assustados, ou ler o relato e o pano de fundo que está por trás de cada uma dessas situações. Né? E aí, enquanto analista, né, enquanto profissional, eu li os relatos
claro, enquanto indivíduo negro, mas observando o pano de fundo que havia por trás de cada situação. E entendendo o que, que a história de cada um desses indivíduos fizeram com esse desfecho, né? Uhum. Onde ali está a questão do preconceito com cada um deles, a questão racial com cada um deles, e que não acaba ali. Se eu leio apenas como história, aquilo vai ficar marcante, mas eu não Uhum. vou olhar para a sociedade em maneira de mudar. Só um relato, só para deixar claro, por exemplo, um relato simples, de uma pessoa negra que estava naquele livro, que é contado naquele livro, de que ela começa a ter coceiras. Né? Ela tem coceiras e aí ela vai ao médico, um médico branco, o médico vira para ela e fala assim, olha, você está com sarna. Uhum. E é do Rio, você está com sarna. A pessoa volta, Uhum. passa algumas medicações, a pessoa volta para casa, toma as medicações e não resolve. E aí uma das pessoas envolvidas, uns amigos, fala assim, olha, tem um outro médico, vamos lá, ele é muito bom. Chega lá, ele encontra um médico, né? E esse médico vem de uma estrutura, né, familiar que foi pobre um dia, ele começa a olhar e fala assim, olha, isso não parece ser sarna. O que aconteceu no dia que você teve isso? Olha, eu tomei um refrigerante X. Aí ele falou assim, e depois disso você já tomou mais? Ele falou, não. Então tá, vamos fazer um teste. Toma esse refrigerante de novo. E ela vai e toma esse refrigerante X de novo. E Uhum. novamente tem as erupções na pele. Ah, olha só. Isso, e aí nós vamos olhar nesse contexto, né? Alguém que vem de uma periferia, e a Uhum. sarna vem dessa questão dos maus cuidados, da falta de higiene, e aí eu olho para a cor da pele de alguém e digo, essa pessoa não tem higiene, ela vem de uma periferia, então logo, Mas, doutor Mori, às vezes eu trago uma reflexão que é importante também. O preconceito, não importa em qual lugar ele esteja, sim, qual lugar ele ocupa, é sempre preconceito, né? É sempre um equívoco em relação ao outro e um equívoco em relação até nós mesmos. Quando eu tive a oportunidade de fazer foi um trabalho empresarial, mas eu tive na região do Moçambique, na África, e eu vivi uma experiência inversa do que a gente vive aqui no Brasil em relação à questão racial. Porque lá tem normalmente alguns albinos, né? E os albinos lá não podem sair na rua. Se eles saem nas ruas, eles podem ser até linchados, assim. É uma situação triste demais, assim, o grau de perseguição, o preconceito que existe. Então, quando a gente fala dessa noção do preconceito, do racismo, como que eu percebo, né? Isso tá é o que você falou, assim, isso é só um resultado, né? Isso é só praticamente uma consequência, praticamente desse familiar e desse familiar, né? De tudo isso que a gente acaba vivendo aí, desse que eu vejo o sentido em ter afeto e daquele que simbolicamente eu não concebi como um possível familiar ou como um possível afeto. Mas esse caso, eu me lembro que ele me chamou muita atenção porque foi uma experiência invertida. E eu falava assim, como é que isso pode ser possível, né? Como é que a gente pode viver essa experiência num outro contexto? E isso é real. E aí quando você volta para cá, né, para a nossa realidade, o Brasil, que teve tanta influência, né, historicamente, mas que também foi um dos países que mais, né, estendeu aí o próprio período da escravidão e, enfim, todos os interesses coloniais que estavam por trás e da nova colônia, e tudo aquilo que a gente já sabe, todos nós já estudamos na história, mas independente de qualquer coisa, né, o que eu vejo é que nós continuamos com o nosso significante num outro lugar, num outro patamar. Porque se ainda hoje, nos dias de hoje, nós continuamos com esse significante alterado, a gente não consegue rever esse lugar do sujeito, do ser humano, né, da igualdade, do amor ao próximo, então, como falar do outro, né? Afinal, quem é o outro, né? Porque quando eu comecei a estudar um pouco mais esse tema, inclusive revisando algumas coisas até para o nosso encontro, eu fiquei muito com essa perspectiva do o outro com letra maiúscula, o outro com letra minúscula. E, na verdade,
metaforando um pouco, né, o que dizia Lacan, eu acho que esse outro com letra maiúscula é esse outro que eu reconheço ele como outro, né? Eu vou metaforar, né? Essa coisa do maiúsculo e do minúsculo. Eu sei que não é bem isso que Lacan diz, viu? Mas o outro com letra minúscula acaba sendo praticamente esse outro que eu quero, não tem valor, não tem importância para mim, não faz sentido, né? Então, quando a gente fala do outro, a gente está falando aqui, né? Eu até trouxe aqui a gente fala de um lugar de registro, fala de um lugar de inscrição, desse terceiro, do laço social. Olha, esse lugar de registro, lugar de inscrição, que lugar é esse que eu ocupo? Que lugar é esse que o outro ocupa para mim? Que significado é esse que o outro ganhou para mim, simbolicamente? Que estrutura é essa parental? E quando eu falo estrutura parental, eu não falo só do pai e da mãe, eu também falo de todos aqueles que ocupam o lugar do pai e da mãe simbólica, que também afetaram a nossa estrutura parental de alguma forma. A escola, a sociedade, né, os amigos, a vizinhança. Que estrutura é essa que nós carregamos, que a nossa noção, o nosso simbólico continua afetado? Então, quando eu começo a pensar nesse sentido do outro, como esse registro, como essa inscrição, eu sempre me pergunto que lugar é esse em que eu me inscrevi? Porque é muito fácil eu também atribuir ao outro, ao terceiro, essa responsabilidade da minha percepção sobre a vida e sobre o outro. É muito fácil responsabilizar os meus pais, é muito fácil responsabilizar a minha educação, mas será que hoje, nos dias de hoje, eu não tenho um processo, pelo menos racional, suficientemente bom, né, para rever essa estrutura? Para me dar conta de que esse lugar, essa estrutura psíquica que eu continuo alimentando, ela não faz mais sentido? Que ela só alimenta a hostilidade, que ela só alimenta o ódio, que ela só alimenta a desunião, né? Que lugar é esse do significante que nós continuamos nos inscrevendo, que cada dia que passa, esse outro que me é diferente, ele acaba sendo um outro pelo qual eu descarto, né? Se eu não aceito, se eu não o reconheço, então ele não serve para mim. E a gente vê, inclusive, esse cenário do outro, até no cenário político. Como é que nós estamos vivendo um momento em que a nossa sociedade está inteiramente dividida, né? E isso não é um fenômeno que se passa só no Brasil, está passando em vários cantos do mundo. Mas por que será que está passando tudo isso, né? Por que será que a gente está vivendo tudo isso? Será que também esse lugar de inscrição que nós nos ocupamos também não tem a ver com uma percepção um pouco paranoica, um pouco psicótica em relação a esse outro? Né? Será que parte das minhas fantasias eu não construí essa fantasia de um outro que ele ocupa um lugar de ameaça, quando na verdade isso não passa de uma fantasia, de uma construção neurótica ou psicótica? Enfim, eu estou deixando essas reflexões para a gente começar até mesmo trazer em profundidade esse lugar do significante, dos símbolos, da percepção, porque, gente, para todo mundo que está nos assistindo, nós falamos do outro, mas nós vamos falar de temas sérios, a gente sabe que não é fácil falar sobre isso, mas o importante aqui para a gente é que a gente reconheça esse lugar que a gente se inscreveu, que a gente reveja esse lugar em que nós nos colocamos nesse laço social. Como se dá esse laço social? Que laço é esse que se estabelece ou que não se estabelece a partir dessa percepção que eu tenho do outro, né? Porque a gente vai trazer esse outro daqui a pouco mais para o aspecto subjetivo, mas por enquanto eu acho que cabe a todos nós esse exercício de pensar nesse outro como esse lugar de inscrição, esse lugar dos significantes. É como o próprio Lacan diz, né? Esse outro como o tesouro dos significantes. E esse outro como tesouro dos significantes, e pensando que esse tesouro Lacan está falando das palavras, como é que essas palavras ganharam tanta força e tanta desumanidade em alguns aspectos na nossa vida, que nos torna praticamente esses seres humanos bárbaros, né? Difíceis de convivência, que não reconhece o outro, que não valoriza o outro, que se considera outro com O maiúsculo superior a esse outro por uma questão minimamente facial. Então,
Isso me dói, sabe? Porque se não é por raça, é por escolha sexual, por orientação sexual. Se não é por orientação sexual, é por status social. Se não é por status social, é por nacionalidade. Aí entra todo o outro aspecto que tem a ver com a xenofobia e por aí vai, né? Assim, a gente vê que essa bola que a gente entra, né? Essa matriz de significantes muitas vezes deturpados pela nossa percepção neurótica e paranoica e tudo isso em relação à vida é algo que a gente precisa rever. Eu acredito que a clínica psicanalítica tem muito a contribuir com todos nós em relação a rever essas estruturas psíquicas que nós temos. E eu acredito muito, né, que a revisão é a não negação. Nós Uhum. só vamos ter a revisão a partir da não negação. E algo que me preocupa muito é quando é a romantização, quando a gente começa a tornar as coisas muito românticas. Você trouxe dois termos aí que eu gosto muito de olhar para ele, e um deles o próprio Freud fala, né, sobre o amor ao próximo, né? E aí nós trazemos isso, aquela máxima da seguinte forma: eu preciso de amar ao próximo como a mim mesmo. Pô, o próximo não Uhum. sou eu, o próximo é um outro. E aí como é que eu vou amar esse outro como a mim mesmo? Não dá Uhum. para. É preciso nós olharmos para isso sem tanto romantismo. Eu tenho que lembrar que esse próximo, ele é um outro. E ele é um outro diferente. Então eu posso amá-lo, mas não necessariamente como a mim mesmo. Né? Então eu preciso É. de. Senão eu entro em paranoia. Eu digo, olha, eu preciso de amar o outro, mas eu não amo, então eu logo não sou digno. Então há algo de errado. Não, Uhum. amar e entra na questão do respeitar o outro. E você traz um outro termo que eu acho muito importante, que é a questão da igualdade. Enquanto nós forçarmos para essa questão da igualdade, nós vamos ter bastante dificuldade, porque nós não somos iguais. Né? Nós não somos. E aí forçar para que água e vinho seja a mesma coisa, nós vamos ter Eu gosto muito da perspectiva sociológica que traz, né, viva a relatividade, né? A gente tem que viver com isso, com tudo isso que tem de belo no mundo, né? A gente às vezes tem essa dificuldade de conviver com toda essa complexidade de belezas, de coisas incríveis que existem no mundo. E como você falou, né, cada vez que a gente tenta essa aproximação da igualdade, parece que mais a gente provoca desigualdade. E aí eu gosto muito da equidade. Eu brinco porque não vou falar a minha idade, mas durante muito tempo da minha vida, eu sempre tive o meu cabelo raspado. E agora, de algum tempo para cá, eu vim colocar trança. E olha, para quem coloca trança, sabe o quanto que isso dói. Dói É. pra caramba colocar trança, né? Dói pra caramba. Mas cada vez que eu coloco essa trança e eu me olho, eu falo, olha, isso identifica mais comigo do que o cabelo rapado. Não tem nada contra os outros que fazem isso, mas para mim me identificou, para mim me trouxe essa identidade de ser diferente, né? Mas dói. E aí, olha só, ser diferente dói, porque você tem que ir contra todo um movimento, você tem que fazer esse pensar e entender que sentimento é esse, diferente que está dentro de você, e que ao mesmo tempo te dá prazer. Né? Te dá prazer, mas dói porque você vai contra muitas outras pessoas. Né? Minha mãe não está vendo a live, não, mas alguns amigos estão. E semana passada eu estava sem a trança, né? Estava com os cabelos soltos e cabelo grande. E aí minha mãe esteve aqui em casa, ela já tem mais de 70 anos, e ela falou assim: meu filho, você tem que cortar esse cabelo, tá feio demais. Né? Olha que há um estranhamento no outro. Né? O que a nossa vida causa um estranhamento no outro. Mas é engraçado que mesmo o familiar, né? Olha que Mesmo interessante que você está falando. Mesmo o familiar, ele vive esse momento também de estranhamento. E a gente tem que rever o que é esse estranhamento para nós, né? Porque os meus olhos podem me incomodar, né? Eu posso até achar que não está legal, como você comentou lá da tua mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós temos muito isso dentro da clínica, né? Assim, na minha percepção, aquilo ali não está certo. Mas não é a minha percepção que conta, né? É o lugar do outro, o desejo do outro, né? A escolha do outro. Então, isso também é um exercício que a gente tem feito, eu acho que para a vida, né? Assim, não só dentro da clínica psicanalítica.
Alexandre, porque talvez se um outro me fala a mesma coisa, vai causar um sentimento diferente. Porque eu elegi a minha mãe, que ela pode dizer isso mesmo me incomodando. Agora, É. se é um outro que eu não elegi para falar isso, isso logo vai me trazer um sentimento diferente e eu vou devolver para ele um outro sentimento também. Olha só o Aham. quanto também é diferente a recepção de um mesmo ponto de vista. Se eu elejo ou não alguém para falar isso. Então, é Interessante, né? energia eu dou para essa pessoa, o lugar que eu dou para essa pessoa na minha vida para eu poder dizer ou não algo. Então a gente voltou naquela questão do laço social. Olha que legal. Sim. E aí nós falamos que essa questão do laço social ela está intrínseca e Uhum. extremamente na nossa vida. E tem uma força muito grande, magnética, né? Olha o magnetismo que tem um laço social na nossa vida. Né? Exatamente. Nós acabamos criando laços sociais quando nós formamos uma outra família. Né? Eu Uhum. saio da minha família de origem, aquela que nós acreditamos não ter escolhido, então nós nascemos ali, e aí eu vou para uma família que eu escolho criar. Eu também estou Uhum. criando um laço social. E um laço social com um outro diferente. Que na maioria das vezes eu me apaixono acreditando que esse outro é igual a mim. E ao longo da relação eu vejo que tem diferenças. E aí que está, eu acho que a nossa oportunidade, né? Por que não aprender? Né? Sim, Por que não entender esse lugar do outro? Por que não conviver bem com as diferenças? Por que não valorizar a diversidade, não valorizar as diferenças? Porque o outro tem que ser igual a mim, né? Porque às vezes eu sempre voltando nesse estudo aí também do outro, que fala muito do outro como o inconsciente, muitas vezes até como um pouco aí trazendo a analogia do espelho em Lacan, eu falo assim, por que eu quero que o outro seja igual a mim se muitas vezes eu sequer dou conta de me ver, né? Sequer dou conta de me enxergar. Então, esse empreendimento da própria análise pessoal, esse empreendimento de me ver, né, de saber quem sou eu, né, enxergar meus próprios fantasmas, ver todas as coisas que eu desejo, aquelas que eu recalco, que eu estou colocando ali, né, represando de alguma forma, tudo isso, você vê que é fácil, né, esperar que o outro tenha essa visão, que reconheça, que faça, que seja igual a mim, mas seja igual a mim, como assim igual a mim, né? Quem sou eu para ele ser igual a mim? Porque a verdade é essa, quando a gente começa a se ver, a gente se dá conta que nós não ocupamos esse lugar privilegiado. Esse lugar privilegiado faz parte de uma fantasia, né? É como se nós seguíssemos sonhando acordados, o famoso sonho diurno. Então, eu acho que a partir dessa noção do sonho, eu acho que a gente está precisando acordar um pouco para a realidade. Na realidade está nos convidando, ela nos convoca o tempo todo para viver, fazer esse teste da realidade. A gente se recusa. Você falou, a gente continua negando. Então, acho que a gente tem uma oportunidade boa para pensar também por que existe essa recusa do outro. Será que, no fundo, né, esse outro também não é um pouco daquilo que eu vejo em mim, ou daquilo que eu recuso ver em mim? Né? e às vezes o tanto que esse outro seja parecido comigo, e aí quando eu encontro situações parecidas com esse outro, eu quero alguém que seja diferente. Olha que dualidade que existe aí. Né? Nós Uhum. podemos pensar, quando nasce os irmãos gêmeos ali, eles também não gostam de ter ali, frente a frente, algo É tão parecido. verdade. Eles É não verdade, gostam. eles não gostam. Não, quem gosta são os pais. São Uhum. os pais que gostam ali de colocar eles iguais, vestidos. E você vai perguntar para eles, eles falam: não, nós somos diferentes. Eu não quero ser chamado por ele, eu não quero ser conhecido como ele, eu quero ter a minha individualidade. Né? Olha o quanto que às vezes isso é confuso para nós. Nós Uhum. buscamos algo que seja igual a mim, mas na verdade é como se eu buscasse algo que me completasse. E eu eternamente vou ficar incompleto, porque nós não somos completados pelo outro. E Né? você vê que toda vez que a gente tem esse processo em que a gente faz a escolha de um amor objetal, que a gente escolhe um outro, tem muito a ver com isso. A gente está buscando quase que um amor narcísico, né? Quase que um outro que eu acho que me completa, um outro que eu acho que me complementa. Eu estava me lembrando que, principalmente nas relações de homens, né, homossexuais e tal, tem muito disso, assim, os casais
homossexuais, eles têm essa coisa de estar sempre buscando um igualzinho, assim, né? Então, tem muito essa, quase que uma identificação narcísica aí, né? Nessa escolha do amor objetal. Então, eu acho que também serve esses pequenos exercícios para a gente poder pensar um pouco também, né? De fato, o que eu estou buscando nesse outro, né? Será que esse outro que eu recuso, de fato, né? Porque eu não reconheço ou porque eu não tenho algo que tenha a ver com a minha busca narcísica, né? Assim, não tem um pouco a ver também com as minhas projeções também. Eu Isso me leva queria só coisa assim. aproveitar só um instantinho. Gente, queria dar boa noite para todos, agradecer, eu estou acompanhando aqui, o Oni já falou, excelente explicação. Nosso querido Claudeci está aqui presente, obrigado por estar presente, pelo apoio na live também. Eu já vi também, até meu irmão já conectou aqui, já acompanhou, tem várias pessoas elogiando, e a gente queria agradecer a vocês, gente, já que vocês estão gostando, manda um coraçãozinho para a gente, enriquece a live aí, manda bastante coraçãozinho para a gente poder divulgar essa live, para trazer mais pessoas para essa discussão, mais pessoas para esse momento, e não deixem de mandar a participação de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem algum comentário, a gente vai mediando aqui ao longo da live para que vocês também possam participar, porque a live tem que ser nossa, a gente está aqui junto, né? É um encontro, mas a gente está aqui para agregar e vocês são todos muito bem-vindos, viu? Interativo, isso é muito bom. E falando nisso, me faz pensar também na situação do seguinte, quando nós falamos daquele mito do lobo, né? Que ele faz xixi na floresta ali para Uhum. que os bichos não entrem, né? E aí a gente faz pensar, será que ele não faz isso para que esse lugar seja conhecido, não seja um lugar estranho, para que ele saiba ali onde é que ele está? E será que a gente, às vezes, não procura os nossos semelhantes para que isso nos dê segurança e estarmos em um Uhum. lugar conhecido, né? Um lugar que nos dá conforto, mas que, ao mesmo tempo, nos faz pensar em como é fora desse lugar? E Nossa. que, às vezes, por medo, nós não saímos desse lugar de igual, né? Isso Uhum. nos e aí eu volto na questão histórica, que eu falo muito sobre a questão africana, nos faz pensar lá na senzala, né? Ali nas senzalas, onde, às vezes, muitos ficavam ali presos, estavam soltos, mas ficavam presos porque estavam junto com seus semelhantes. Eles tinham possibilidades na própria história, quando cria aí a lei do ventre livre, você acha que os filhos vão deixar seus pais ali? Então, que liberdade era essa? Dos filhos que, a partir daquele momento, já nasciam libertos, eles eram libertos, sendo que eles estavam presos novamente por esse laço social? Uhum. Aqueles negros que tinham mais possibilidades de sair dali, porque tinha saúde, e encontrar um outro caminho, eles deixariam para trás a sua família pelo lado social. Olha o quanto que, às vezes, esse igual também nos prende. Né? O buscar algo semelhante nos prende e não nos deixa crescer. É verdade. Você trouxe uma parte importante dessa etapa, né? Acho que da nossa história, que muitas vezes até havia essas pequenas concessões, né? Da liberdade e tudo, mas eu não deixaria o meu familiar, né? Eu não me distanciaria desse familiar para me aventurar com esse outro, né? Para me deparar com esse outro sem saber o que viria por aí. Sim, olha o quanto que isso é importante. O outro nos dá medo. Né? Esse outro não eleito nos dá medo. É um lugar Eu gostei dessa palavra. Esse outro nos dá medo. Sabe por que eu gostei dela? Porque quando nós pensamos nesse outro como esse terceiro, né? O Lacan faz uma distinção entre, vamos falar assim, entre a pessoa e o sujeito, né? Assim, quando nós estamos em análise e a gente começa ali a ocupar esse lugar da fala, por enquanto quem fala é a pessoa, né? E aos poucos, parece que ao longo do processo da análise, quando essa fala aparece, a própria linguagem como significante, ela vai aparecendo também, talvez esse outro, esse sujeito fala, né? A gente fala também, o nosso inconsciente aparece como esse outro, como esse terceiro, né? E deve ser muito estranho, né? A gente se deparar com esse outro, né? A gente se dar conta de que existe um outro
né, uma outra voz, uma outra mensagem, uma outra racionalidade, uma outra emoção, um outro desejo daquele que eu uso nesse palco da vida, né, como dizia o Freud, né, porque nesse palco da vida somos todos atores sociais, né? A gente representa os nossos papéis, a verdade é essa. Nesse palco da vida todos nós vestimos uma roupagem, colocamos né, a nossa fantasia, a nossa maquiagem, a nossa máscara e vamos para o palco. Agora, por trás desse palco, né, por trás dessas cortinas, existe esse terceiro, existe esse outro, que às vezes eu preciso de esforço para poder vê-lo, porque ele não está tão facilmente, ele não está tão acessível. E eu percebo que esse olhar para o outro, essa dificuldade que a gente tem de olhar para a gente mesmo, para esse outro lacaniano, né, vamos dizer assim, tem muito a ver com isso que você falou, esse medo de nos reconhecer. E eu estava lembrando até um pouco do sentido do inconsciente, pensando um pouco quanto a gente tem esses produtos do inconsciente, né? Os atos falhos, os xixes, né? Os sonhos, tudo isso. Como o nosso inconsciente fala, né? E interessante que não basta a gente só pensar na fala, né? Como é que a gente fala também dessa mensagem invertida? E você sabe que eu estava me lembrando de um caso clínico que eu tô acompanhando, que normalmente o pessoal traz alguns relatos, né? E coincidentemente eu tenho um caso clínico que esse sujeito traz muitos relatos sobre sonhos. E um dos sonhos que ele trouxe recentemente, né? Esse sujeito, falando que no sonho ele via como se ele estivesse ali, né? Parado de frente para uma outra pessoa. Essa outra pessoa não tinha face, não tinha rosto, mas ele percebia a existência como se fosse uma existência de um corpo. E existia quase que uma brincadeira, uma dinâmica que dizia para ele assim: olha, você vai fazer tudo o contrário do que eu faço. Né? Tudo que eu fizer, você vai fazer o contrário. Então, né, esse outro, em algum momento, começa a sorrir. E ele sorri junto. E ele fala, não, não é isso. Era para você fazer o contrário. Se eu estou rindo, é para você chorar. Né? Se eu estou em silêncio, é para você falar. Mas aí eu falei, gente, que resquício, né? Que sonho manifesto interessante. Como ele tem a ver, né, com esse lugar de onde recebo minha própria mensagem de maneira invertida. E por que, mesmo recebendo minha própria mensagem de maneira invertida, muitas vezes eu não quero reproduzir essa mensagem? Porque eu tenho medo de me encontrar com essa mensagem, eu tenho medo do que essa mensagem representa. Né? Então, acho que a gente vive esse lugar também de que essa mensagem invertida, né, que está aí sendo produzida constantemente no inconsciente, fala, não tenho racismo, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, aí você vai ver na prática. Aí, como diz o pessoal, você fala assim, aí você falou do cabelo, né? Nossa, mas que negra bonita, mas peraí, não é uma pessoa bonita? Né? Tem que ser uma negra bonita? Né? Aí, esses dias, analisando, eu estava até assim, super, né, trazendo um histórico simples, mas ao mesmo tempo muito importante, inclusive no ambiente familiar, em que a pessoa fala assim, uma outra pessoa, não vou citar nem relação, porque é uma relação familiar, mas a pessoa fala assim, nossa, mas você é minha irmã branca. Ele ficou para morrer, porque ele é negro. Ele falou, nós somos negros. E ele falou, gente, como assim irmã branca? Você pode falar, nossa, é minha irmã. Mas por que irmã branca? Né? Por que negra bonita? Então, também esse lugar de como que as nossas mensagens, elas continuam vindo invertidas e a gente não se dá conta, porque nós não temos condição sequer de perceber esse outro, esse terceiro, esse outro lacaniano que a gente se recusa tanto a ver. E por isso a análise, o processo de investigação, né, se submeter, viver esse processo que envolve, como o Clobessi fala muito isso, a coragem de falar, né, a coragem de produzir os efeitos analíticos, de trazer esses elementos através da linguagem, da nossa fala, ela é muito importante, porque eu vou me dar conta de coisas que sequer eu percebia. Porque a minha...
E a gente Claro. percebe isso quando você traz essa questão, né, da negra bonita, daquela. Isso é como se eu precisasse de dar mais um lugar além desse lugar, né? Eu não e principalmente, né, até mesmo nos xingamentos. Eu tenho um projeto, nós temos um projeto aqui em Uberlândia chamado Afro Divan, né? E aí nós temos nesse Afro Divan a gente traz isso. Não basta eu falar para a pessoa que ela é negra, né? Quando eu vou xingar eu falo aquela negra mais alguma outra coisa, né? Uhum. Aquela veia, aquela negra. E aí eu como se apenas qualificasse a pessoa pela cor não fosse suficiente, eu precisaria de colocar mais alguma coisa. E assim também são as qualidades, né? Ou um adjetivo que eu vou dar para ele. Nossa, aquele negro alto, aquele negro cabeludo, aquele não Uhum. precisa. E eu não dou mais o nome para o indivíduo perde o nome. Aquele, o Amauri, É, né? ou a pessoa quer ser delicada e acha que está sendo muito delicada, faz aquela pessoa de cor. De cor é caixa de troços, Quer né? dizer, eu não tenho cor, não, eu estou tentando entender isso até hoje, né? Quem é que tem cor, quem é que não tem? Porque falar pessoa de cor é uma coisa que não cabe na minha cabeça, né? No meu simbólico, eu falo assim, mas como assim aquela pessoa de cor? Mas Né? eu tô falando, é como se dessa forma eu estivesse utilizando, eu estivesse sendo menos racista, Uhum. É uma forma né? de tentar trazer um lugar um pouco mais delicado, mas é o que eu estou dizendo, a nossa mensagem continua invertida. Né? A gente não está se dando conta, mas esse produto do inconsciente, esse produto simbólico, ele continua aparecendo. Né? Esse significante que nós temos para algumas coisas, ele continua distorcido pela nossa percepção também de autoridade, de alteridade. Porque eu até fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, gente, eu quero entender. Eu falei assim, eu acho que talvez vocês compartilhem comigo um pouco desse sentimento. Mas olha para vocês verem, quando eu falo em alteridade, eu estou falando de natureza ou condição do que é do outro, né? Do que é distinto. Então, vamos começar a tentar definir o que é alteridade, para começar, né? Mas quando você olha até para a vertente filosófica, ela traz como situação, como estado, qualidade, que se constitui através dessas relações de contrastes, distinção e diferença. A verdade é que pensar no sentido da alteridade me traz uma mensagem que essa situação, esse estado, essa qualidade que a gente fala, né, ela parece não fazer jus à realidade da vida. Parece que a gente vive desconectado da vida. Parece que a gente continua vivendo numa bolha, acreditando que o mundo é tudo aquilo que a gente concebeu, né? E não se dá conta de que a gente continua produzindo esse mundo imaginário, esse mundo fantasiado, esse mundo que não condiz com a realidade da própria vida, da própria matriz, né? Dessa eu costumo dizer muito, praticamente dessa teia social, ou dessa coxa social, que é, as pessoas não reconhecem. A gente olha uma coxa de retalho, a coisa mais linda do mundo. Quem nunca achou, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por coxa de retalho. Então, quando você olha esse jogo de cores, de combinações, é exatamente isso que traz beleza para as coisas, é exatamente essa diversidade que traz, né, uma matriz que dá uma forma, que traz um corpo, uma beleza. Agora, por que que ainda nos dias de hoje a gente continua falando de cor, a gente continua falando de raça, a gente continua falando de preconceito, a gente continua falando de orientação sexual, a gente continua falando do outro? Porque é mais fácil, né? Ah, não sei que lá, fulano, aquele ali, né? No popular, aquele ali desmunheca, né? Aquele ali né? Então, aí os apelidos pejorativos são enormes, meu amigo. Então, assim, o preconceito, ele transita em várias esferas. A gordofobia é uma realidade social, né? Hoje a gente ainda fala um pouco mais sobre isso, mas há pouco tempo, como dizia, as pessoas passavam por todo esse bullying, inclusive na escola e etc., e tinham que conviver com isso. E hoje você conversa com algumas pessoas que são ex-obesos ou que passaram por bariátricas, é interessante como o psíquico dessas pessoas
dificilmente ele se recupera, ele continua fragmentado, ela não consegue se perceber, ela não consegue se ver mais como essa pessoa igual ao outro, né? Ela pode estar magra, que ela continua com esse sentimento, com a baixa autoestima, autoestima muito baixa, né? Ela continua com essa percepção de que ela não é melhor do que o outro, que ela é sempre inferior. Então, gente, eu fico me perguntando assim, quando a gente começou a live, lá atrás a gente falou assim, esse lugar que a gente ocupa para falar do outro. Porque, gente, esse lugar que a gente ocupa é um lugar fácil, é muito fácil falar do outro. Agora, vai falar da gente, vai contar a nossa própria história, vai contar a nossa própria vivência. Né? Aí, quando eu chego na clínica, eu falo assim, mas eu não sei o que eu tenho para falar hoje. Eu nem pensei o que eu tenho para falar. Não sei nem por onde começar. Por quê? Porque realmente falar do outro é mais fácil. Realmente falar desse outro como próximo, semelhante, é muito mais fácil. Cuidar da vida do outro é mais fácil do que reconhecer as minhas próprias necessidades, singularidades, particularidades. Mas quando você diz isso, eu acho bastante interessante, né, do cuidar da vida do outro, porque enquanto eu cuido da vida do outro, eu acredito que estou escondendo, fugindo da minha vida. Mas por meio de falar da vida do outro, eu estou expressando a minha vida e o meu descontentamento ou contentamento pela minha vida. Eu Sim. falo, e aí eu volto, até não fala, não me lembro se era de Freud, mas eu vi no livro de Freud, que quando Pedro fala de João, mais sei de Pedro do que de João. Então, quando eu estou Uhum. falando de alguém, eu estou falando muito mais de mim do que da pessoa em si. É E a isso aí. gente não para perceber isso. De que quando eu estou falando ou criticando alguém, eu estou criticando a imagem que eu tenho daquela pessoa. Mas Uhum. de um incômodo meu, né? Um incômodo sobre aquilo que talvez eu não realizei na minha vida, né? Que não faz parte do meu mapa de vida. Me incomodei porque em algum momento da minha vida eu não consegui chegar àquilo, não consegui chegar àquele lugar e o outro está chegando, então logo voltamos àquela questão, ele é diferente de mim e esse Uhum. diferente me incomoda, né? E aí então eu vou falar desse diferente para que o outro, esse outro que está à minha frente, me balize para eu estar certo nas minhas chateações. Sim. Olha o quanto que esse outro está sempre permeando aí. E você falou uma outra coisa muito importante, que é a questão do medo. E aí eu volto para as questões das manifestações de racismo, né? Diante do mesmo, nós temos duas atitudes, no mínimo, né? Que Uhum. é partir para a agressão ou a atitude de me retrair. E É, aí acontece nesses movimentos, né? Onde nós vemos a questão racial. uhum. Onde nós ou partimos para essa agressão, participando de alguns movimentos, né, indo para as mídias de alguma forma, ou nos retraímos e nos colocamos nesse lugar de insignificância. Né? É, O que vai fazer com que eu parta para um movimento ou eu me retraio são as minhas histórias, ou o quanto essas histórias trouxeram de dores. Né? Então, o que verdade. ficou de energização das minhas histórias de vida, que vão me fortalecer para eu ir para essa luta ou para eu ficar parado. E aí eu volto nos ritos de passagens aí dos povos africanos, que são justamente isso, que eles fortalecem esses jovens para que no futuro eles sejam ali os protetores dessas aldeias. E os jovens que não passam por isso, eles se sentem tão menosprezados que eles vão ficar ali enclausulados e não vão, nós chamaríamos da nossa sociedade aqui, que vão ficar em uma constante depressão, sem ação. É bem Aí isso vem mesmo. a castração, né? Eles estariam literalmente castrados aí. É. É algo a se pensar, realmente importante. Você sabe que, com tudo isso que a gente estava conversando, eu estava aqui me perguntando, né, essa história da linguagem, né, porque a gente às vezes quer, mas isso me antecede, né, isso é uma questão cultural, não sou eu que vou mudar o mundo, não sou eu que vou fazer nada diferente. Então, às vezes eu me questiono nessa fala, né, esse lugar que a gente escolhe, porque é um lugar cômodo, né?
realmente é um lugar mais fácil para nós. Eu dizer que isso me antecede. Pode me anteceder, né? Não é porque essas estruturas já existem, elas estão formadas, que eu não tenho condições de rever as estruturas e flexibilizá-las, né? Se algumas coisas eu adquiri pela questão da linguagem, outras eu também alimentei, né, através do meu próprio simbólico, através da minha própria percepção. Então, a noção de que eu habito a linguagem, mas a linguagem também habita em mim, eu acho que uma das máximas que a gente vê aí, inclusive nas obras, nos seminários lacanianos. Eu acho que a gente deveria pensar muito também nesse contexto, né? Assim, a gente está sempre com essa justificativa de que isso é uma coisa da sociedade, que há muito tempo que isso vem assim, que foi construído culturalmente, tem a ver com a cultura, com a linguagem, e a gente quase que ocupa esse lugar, tipo, não, já que é assim eu não tenho que mudar nada, né? Não vou fazer nada para melhorar isso, ou para trazer um cenário mais confortável para todo mundo, para que todos possam realmente se ver nesse lugar, né? Se identificar como esse outro também. Porque o exemplo que eu te trouxe lá do caso do pessoal do Moçambique me trouxe muito essa percepção, assim, quem é o estranho? Né? Quem é esse outro, na verdade? Né? É o que você falou, esse outro, esse estranhamento tem muito a ver com a minha própria perspectiva, com a minha própria construção social, cultural, simbólica, né? Como que eu construí também esses símbolos, esses significantes, essa linguagem. Então a gente tem que pensar um pouco nisso também, né? E pensar nisso, sim, significa a gente fazer esse trabalho de rever. E eu estava até ouvindo uma mensagem do Christian Dunker, e ele fala uma coisa interessante, assim, né? Quando ele fala assim, não é que a gente, como analistas, como psicanalistas, que a gente, através do processo da escuta, a gente vai ficar dizendo para o outro nada, né? Não é isso. Mas a gente vai devolver para o outro aquilo que ele disse. Então, é isso que você está tentando dizer, né? É mais ou menos isso que você realmente queria chegar? É isso aqui que você acredita em relação ao teu pensamento, à tua ideia, ao teu desejo? E esse lugar, né, de devolver isso para o outro é um lugar muito importante para nós. Né? O nosso trabalho na clínica psicanalítica requer muito isso, né? Essa capacidade de ouvir, essa escuta técnica, a escuta flutuante. A gente vai lidar com questões estruturais, mas como eu venho até trabalhando num projeto que fala um pouco sobre isso, a gente não pode se esquecer também de que a gente não está falando só do aspecto subjetivo, só da subjetividade, porque a nossa subjetividade também é afetada pelo social. Então, quando existem outras exigências que não têm a ver com o nosso inconsciente, com o nosso superego, né, com a realidade ali da vida e tudo isso, também tem as exigências externas, que são essas sociais, culturais, essas imposições, inibições, e muitas vezes esses significados que estão quase dados para nós. E a gente tem um papel nisso, sim. Né? A gente se negar a rever esse lugar seria como negar também o nosso papel como, né, agentes aí da transformação, né, de dar ao outro a capacidade de perceber que talvez essa fala dele não é uma fala dele, talvez essa fala dele é uma fala que ele reproduz, né, uma fala praticamente uma fala da massa, uma fala do outro, e não necessariamente uma fala que deveria fazer sentido, né, olhando por outra perspectiva. Então, acho que a gente tem um papel muito importante a partir também do nosso trabalho como terapeutas, como clínicos, para trazer essa escuta, mas também ter a capacidade de reconhecer quantas questões sociais implicam e o que elas representam para essas pessoas também. E aí é importante compreender que eu não vou para o lugar do outro. Nós temos uma mania, né, um mau hábito de dizer assim, se eu fosse fulano, eu faria dessa forma. Não existe isso se eu fosse fulano. Se eu fosse fulano, eu faria da mesma forma que ele, porque eu pensaria como ele. Né? Nós precisamos tirar isso do nosso vocabulário. Né? Se eu fosse fulano, eu faria da mesma forma que ele.
né? Nós temos a mania de querer viver a vida do outro com o nosso pensamento, sentado aqui manipulado, né? Então eu preciso de compreender e entender a vida do outro, né? Ou pelo menos deixar que o outro fale, essa é uma das nossas funções, para entender o porquê que ele age daquela forma. E não dizer, ah, se eu fosse ele, eu faria dessa forma. Não, não faria, eu faria da mesma forma. Da mesma forma porque eu estaria com o histórico de vida dele, com o mapa de vida dele. E quando nós falamos isso, né, se eu fosse ele, eu faria. É como se eu fizesse ou uma redução da vida dele, ou como se eu dissesse para ele assim, olha, você não sabe o que você está fazendo. E, na verdade, quem não sabe sou eu da vida dele. É isso aí. Pessoal do Terapretas entrou, queria dar um oi para o pessoal aí também. E a gente tem recebido alguns comentários aqui, deixa eu compartilhar rapidamente aqui. O pessoal falou que estamos conectados como uma rede, foi o Glauco, verdade, Glauco. Glauco, inclusive, compartilhou Viva a Diversidade. Verdade, eu acho que tem que ser uma luta permanente pela diversidade, mas também tem que ser uma luta por dar conta de olhar para esse outro que somos, né? Esse outro que está aqui, ó, no inconsciente, o nosso próprio inconsciente, e que a gente se nega um pouquinho a escutá-lo também. A Drica disse aqui muito aprendizado, também compartilhou. A Aline até comentou anteriormente aqui que a gente, quando está falando um pouco das palavras que são usadas, ela até citou, né, morena, mulata, como é que aparecem tantas palavras para tentar suavizar tudo isso, mas que no fundo, o pano de fundo que está aí continua sendo, né, um preconceito racial, e a gente precisa rever um pouco esse lugar, né? Se a gente está falando de uma atribuição, de uma qualidade, ou se a gente cria quase que essa mensagem invertida para poder manter ou sustentar o preconceito, né? Então, também tem isso aí, mais uma coisa, eu achei bem interessante ela ter comentado isso, porque tem uma coisa meio romantizada, né? A garota de Ipanema, né? Essa coisa assim, essa coisa, morena sensual, né? Então, vem com essa forma, né? Vem com essa roupagem, né? De que é bonita, que está cheia de qualidade, mas eu me pergunto se a gente, no fundo, não continua também, talvez alimentando algo para a gente poder pensar, né? Se a gente não está continuando alimentando esse processo a partir, talvez, dessas construções simbólicas que a gente mantém. E nós precisamos de ouvir o outro para a gente entender isso, né? Eu falo porque algumas pessoas que estão aqui na live conhecem a minha esposa, principalmente a doutora Aline, e aí, quando alguém fala assim, aquela mulata, eu já saio de perto, eu já sei a resposta dela. Porque é uma pessoa que já conhece de história, e quando chama ela de mulata, está relacionando ao termo mula, um animal que não produz, que não é reprodutivo, e que eu já sei a resposta que ela vai dar. Então, às vezes a pessoa está achando que está ali fazendo algo, diminuindo o peso e está aumentando o peso mais. Se ela diz isso para uma pessoa de história, de cultura africana, ela não está ajudando, pelo contrário, ela está tornando algo um pouco maior, né? Que coisa, hein? A nossa Mas você sabe que quando você traz esse elemento, doutor Mauri, eu fico pensando assim, como é que os símbolos, né, esses símbolos linguísticos, também nos colocam numa verdadeira saia justa, né? Porque muitas vezes, por não entender esses símbolos e a gente ter atribuído alguns significados para eles, para esses símbolos linguísticos, que são as palavras, a gente acaba cometendo muita gafe, né? A verdade é essa, né? Assim, e não é intencional, né? Mas a gente continua cometendo gafes. Então, também eu acho que cabe aí um processo de rever também esse lugar, o papel da própria educação nesse processo. Porque eu acredito que esse olhar psicanalítico ele nos ajuda muito, né? A reconhecer esse lugar da fala, né? Como falo e por que falo, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo que tem um papel muito importante aí da educação, também de rever essas questões, de tratar melhor todas essas questões, porque a gente acaba carregando quase como uma bagagem de palavras, de símbolos, acreditando muitas vezes que aquilo faz sentido, e quando você se depara com... Você trouxe uma palavra interessante agora, né, que é a mulata, e aí você se dá conta, né, do que isso representa lá, quando você faz a própria etiologia, né, rever ali o processo de construção dessa palavra,
falo, uau, né? Como a gente continua equivocado nas mínimas coisas, né? Como nós somos esses seres vacilantes, errantes, né? A gente sequer se dá conta do que a gente faz. E aí a gente olha e vê que não é a palavra em si, mas sim a energia que traz a palavra. Que talvez para uma pessoa hoje, né, uma moça de hoje, se chamá-la de mulata, ela vai ter essa energia de uma palavra de elogio. Mas para Uhum, alguém que tem um estudo, a energia é diferente. É um significado. Aí nós estamos falando de novo de significado, é um significado diferente. E nós uhum. precisamos, através da comunicação e da compreensão, com o outro e para o outro, que nós vamos entender esses significados. Né? E aí nós voltamos na história e sabemos que existem os símbolos, né? Quando nós não comunicávamos, não expressávamos, existiam símbolos, né? Mas esses símbolos precisavam de ser decodificados, precisavam de ser entendidos. Ó, o Gustavo até comentou aqui, ó, enquanto a gente não buscar se informar, enquanto não escutarmos quem convive com o racismo diariamente, a gente terá manifestações racistas instaladas em nós que nem nós nos damos conta. É verdade. Esses dias o Cleobeci, no curso lá do Racismo e Subjetividade, compartilhou vários casos com a gente. Inclusive, queria parabenizar mais uma vez o nosso amigo aí, porque foi um curso incrível. Eu aprendi muito com muito do que ele trouxe ali. Foram reflexões muito importantes. E quem não teve a oportunidade de fazer dessa vez, se tiver uma outra turma, participem, pessoal. Recomendo a todos. Realmente vale muito a pena. E eu percebo assim, ele trouxe vários elementos, né? E ali o Dr. Calobressi me perdoa que eu vou trazer isso para cá, mas ele sabe que é de coração. Ele conta de uma experiência dele até como terapeuta, né? Que ele se viu questionado por uma pessoa, né? Uma senhora, e ela fala, mas você, né? Esse lugar que você ocupa, você se preparou para estar aí? Você tem condições de ocupar esse lugar, né? Você tem formação para estar aí? Né? E assim, que ela tentando sustentar aquela aliança, aquela relação terapêutica, mas você vê que essa fala aparecia, né? Você vê que esse lugar também aparecia. Então, gente, olha, a gente tem muito que aprender, viu? E eu acho que uma live não seria suficiente para a gente falar de coisas tão importantes. Eu acho que a gente tem muito para falar ainda sobre tanto sobre esse tema. A gente começa falando do outro para trazer esse aprofundamento em temas tão profundos, mas que são tão importantes de abordar e de falar. E eu concordo com o Gustavo, né? Assim, a gente precisa ouvi-los, né? Porque a gente pode não, a gente pode querer falar do lugar de quem tem ali vivenciado essa escuta como terapeuta, etc. Mas falar de quem está vivendo ou que vive essa experiência diariamente é muito diferente. É muito Sim, diferente. eu Né? acredito muito, E a gente fala, claro, eu acredito muito também que ir para esse local do outro desarmado, né? Ir para esse local do outro disposto a vivenciar essa experiência. Porque se eu já vou uhum, para um outro com conceitos definidos, eu não vai caber nenhuma transformação. Mas eu ir como observador, assim como o próprio Freud e alguns fizeram, aquela experiência dos bebês, de olhar ali os bebês ali, e por mais que o bebê vai cair, ele não se manifestar, ele só ser o observador, só observar o que cada uma das coisas acontece. E muitas das vezes nós não temos nós não queremos só observar, nós queremos ali interagir, nós queremos muitas das vezes mudar, e aí nós colocamos muito de nós ali. Nós não estamos ali para experimentar, para conhecer, né? a doutora Aline até comentou aqui agora que ela sente imenso orgulho em ver dois psicanalistas abordando temas tão sensíveis de forma tão responsável. Agradecendo a doutora Aline, nós que agradecemos, você está sempre prestigiando, nos acompanhando, enorme carinho. Eu espero que em breve a gente tenha a oportunidade de também ter um momento como esse, fazer uma live juntos, viu? Vai ser uma satisfação poder a gente responsabilidade, essa seriedade. E para aqueles que nos acompanham, fica aí a mensagem, um reforço. Todos nós, né, nos conhecemos, nos aproximamos, revemos esse lugar desse semelhante, né? A verdade é essa, né? Graças à nossa ordem
Nacional dos Psicanalistas. Nós, com muita alegria que eu faço parte da Ordem, com muita alegria que a gente tem, né, sempre divulgado o trabalho da nossa Ordem, a importância da Ordem na nossa profissão como psicanalistas. E eu tenho um comentário até, assim, me perdoem o parênteses, eu faço um parênteses rápido, a gente volta aí. Mas tem uma coisa que me incomoda, que quando fala assim, não, psicanalista não é profissão, é ocupação. Quem foi que disse isso? Porque o psicanalista precisa passar por uma formação. Ele precisa minimamente, né, isso é unânime entre as instituições internacionais, ele precisa passar pelo tripé analítico. Então ele tem uma formação teórica, ele tem a própria análise pessoal e a supervisão, e mais, como falar em psicanálise, estudar psicanálise é um projeto para a vida, né, para a vida toda, a gente começa a estudar, não para de estudar nunca mais, eu não posso ocupar esse lugar sem ter me formado, sem ter minimamente me preparado. Então eu discordo. Né? Assim, me perdoem a honestidade, eu discordo. Psicanalista é profissão, sim. Né? Se nós precisamos passar por uma etapa de formação, nós não deveríamos ser considerados uma ocupação. Né? A gente precisa se qualificar para estar nesse lugar, precisa estar preparado para estar nesse lugar. E até voltando um pouco na história do Claude Bessy, quando a pessoa pergunta, você tem preparo para estar nesse lugar? Aí, nessas horas, dá vontade de ser muito educado e falar assim, o que você acha, né? Você acha que eu cheguei nesse lugar de graça, né? Ou que, né, eu me autorizei, né? Porque as pessoas gostam muito, o fã-clube lacaniano, me perdoe os lacanianos, né? Mas o fã-clube lacaniano adora, né, essa expressão, né? Autorizar-se a si mesmo. E o Lacan mesmo fala, né? Calma aí, gente, né? Não foi bem isso que eu quis dizer, não. Autorizar-se a si mesmo tem muito a ver com esse lugar em que o próprio analista reconhece que ele está em condições, que ele se sente preparado para começar os atendimentos clínicos. Em momento algum ele diz que as instituições psicanalíticas não eram importantes, que a formação, o tripé não era importante, tanto que ele fundou a escola psicanalítica em Paris. Então, não faz sentido. Né? Em momento algum ele disse isso, em vários momentos ele traz essa revisão para nós, porque a gente sempre vem com essa ideia de que o autorizar-se a si mesmo, não, então eu preciso de uma formação. Não é isso que as organizações internacionais dizem, e não foi isso nem que o próprio Lacan disse. Então fica aí, né? Eu acho que já aproveitando o gancho da conversa, dá vontade de falar isso, né? Fala sério, né? Sim, me faz uma pergunta dessa ainda. E olha, não é só, doutor, eu acho que aquelas pessoas que aqui estão, né, e que também se reconhecem enquanto negros, se reconhecem, já passaram por situações assim e às vezes deixaram passar desapercebido, tipo assim, não, ele não teve essa lógica de dizer isso para me afetar. Não, eu que estou entendendo errado. E aí a gente tem essa habilidade, às vezes, de minimizar as ações racistas, né? Você quis dizer isso é coisa da minha cabeça, né? E olha o quanto isso é arriscado, o quanto isso te coloca nessa situação de sempre se condicionar e aceitar esses comentários, né? Não, eu não quero, não, eu é que estou vendo coisas, é paranoia minha, né? E já passei por isso também. Novamente, aproveitando até o seu gancho, né? E é graças a essa ordem que cada vez mais eu venho notando a minha participação na sociedade e a minha participação enquanto profissional. Peraí, não, você quis dizer isso sim, mas eu tenho todo um histórico, todo um caminhar que me baliza e principalmente o curso, além do curso eu tenho todo também um histórico, uma questão prática que me baliza estar aqui nesse lugar de fala. Né? Nós fazemos essa live, né? Tem algo que me baliza estar aqui para falar sobre esse tema. Né? Não como um doutorado, mas como alguém que experiencia isso o tempo todo e também os referenciais teóricos para dar aí os seus devidos locais. E que a gente acaba ocupando esse lugar, né? Quando a gente está na clínica psicanalítica, e através da clínica nós também temos a oportunidade de falar mais e produzir mais teorias a respeito. E eu acredito que a gente está vivendo um momento importante, porque a gente começa
a trazer uma escuta agora para essas questões que até então a gente não estava dando muita importância para elas, né? E como diz a doutora Aline, são temas sérios, são temas profundos que muitas vezes as pessoas evitam falar desse tema. E a verdade é que não, que a gente tem que falar sim, a gente tem que estar preparado para essa escuta, para lidar com essas realidades, né? essas vivências, como o caso dos analisandos que eu apresentei para vocês ao longo da live, porque isso é uma verdade, isso é real. E aí eu penso muito nessa conexão do que a gente acabou trabalhando na live com o Dr. Cleobeci, do acolhimento. Né? O que seria o acolhimento nesse caso? Né? Para um analisando que traz um histórico, um relato de ter sofrido racismo, de lembrar, por exemplo, que estava na rua, né, por exemplo, estava com uma mochila com a mãe, numa lanchonete, por aí vai, e aí, só porque ele estava com uma mochila, falou, você está vendendo DVD pirata? A pergunta, né? Então, e por ser uma pessoa, né, assim, um pouco mais leve, tudo, na hora não percebeu, mas você vê como que essas questões depois começaram a ecoar, né, com todo esse boom que houve aí daquela situação recente do BBB, nós não vamos entrar nesse mérito, mas você vê que esse analisando traz essa questão, né, tipo, eu vivi esse lugar, né? Isso me incomodou, eu não entendia por que me incomodava, mas hoje eu posso falar que me incomoda, né? Hoje eu consigo expressar que isso me incomoda, que isso é difícil para mim. Então, eu acho que a gente também está vivendo um momento, acho que é um momento clínico em que nós também temos o privilégio também de começar a perceber uma outra fala, um outro lugar, um outro sujeito, esse outro que aparece e que também precisa ali, né, minimamente desse acolhimento, porque lidar com todas essas pressões sociais, com todas essas violências, porque a gente está falando de formas de violências, não é fácil, né? Então, a gente tem que ser minimamente acolhedores, empáticos, porque esse outro, quando ele fala dessa dor, ele fala do lugar de quem vive essa dor de verdade, quem vivencia isso na própria história ou vivenciou, e que aquilo teve um significado para ele. E muitas vezes nós queremos minimizar, não, bobagem, não foi nada, não. Por que você ficou chateado com isso, né? A gente estava até brincando aí com a história do... Não precisa ficar chateado por isso, não. Como assim não precisa ficar chateado por isso? Né? Quem sou eu para dizer para o outro que ele não precisa ficar chateado por isso? Se ele traz esse relato, né? Se pela fala, pela livre associação, ele traz isso para a clínica, é porque aquilo tem um sentido para ele. E a gente precisa dar voz a esse sujeito, a esse outro que se manifesta. E é muito importante isso quando você traz essa questão de não valorizar o que o outro está trazendo, porque isso novamente vai fazer com que ele não se veja enquanto indivíduo, né? Enquanto ele não encontre, porque quando ele diz isso é que algo está incomodando. E Uhum. talvez essa situação que ele te traz de um preconceito, de uma discriminação, ela é apenas a ponta do iceberg para algo que aconteceu lá na infância, no desenvolvimento dele. Né? E esse momento de pandemia, onde nós estamos, muitos de nós, em casa, né? Cerceado de uma série de coisas, nós estamos encontrando o nosso outro parente, né? Mais próximo aqui, e, ao mesmo tempo, entrando em contato com esse outro nosso interno. Né? E nós falando do indivíduo, né, do homem em si, que a sociedade nos coloca em que nós temos que ser um ser produtivo o tempo todo, estar trabalhando o tempo todo, estar fazendo. E aí ele está em casa, muitos aí já perderam o emprego, ele está em casa, e ele olha e fala assim, bom, eu não estou sendo um ser produtivo, então quem sou eu? Né? O outro, como o outro está me vendo nesse momento? Né? Uhum. E aí entramos numa saúde mental que está causando nesses homens ou nessas mulheres donas de casa que fica refém do que o outro está vendo, como o outro está vendo ele. Né? E nós Muitas temos vezes, novamente. muito mais como o outro te vê, como o outro te percebe, não como você se vê, Sim, como você se percebe, né? Com tudo que você traz, né? Suas alegrias, seus traumas, seus sofrimentos, o momento que você está vivendo, o que implica para você, o estresse que implica,
Quer dizer, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Assim, nós somos... Eu acho que quando eu lembro muito dessa noção das tópicas freudianas, quando o Freud fala da tópica dinâmica, eu falo, gente, nós somos isso, né? Essas pulsões, essas emoções pulsionais, esses sentimentos, esses afetos, isso tudo é muito dinâmico, né? E a gente lidar com essa gama de emoções que a gente vive todos os dias e com tudo isso que representa viver, né? E fiquei até lembrando do contato Caligari, né? O nome dele é meio difícil. Mas ele falando assim, qual o sentido de viver? É viver, gente, né? O sentido de viver é a própria vida. E a gente tem que aprender isso, né? Viver é uma arte realmente, né? E saber viver sem essa pretensão de uma vida perfeita, de uma vida plenamente feliz, mas lidando com a realidade, com tudo que a realidade implica, mas buscando ser feliz como a gente pode, com aquilo que a gente tem condições, com aquilo que a gente tem acesso, né? E procurando não só viver, mas também permitir que o outro seja feliz, né? Porque além desse outro, que muitas vezes esse outro que está aqui mais internamente, que eu me recuso a vê-lo, né? A gente não permite, porque a gente mesmo fica se auto-sabotando, né? Assim, nossas pulsõezinhas de morte, de destruição vão e voltam com bastante frequência. Mas também esse outro, né? Esse lugar, esse outro que a gente muitas vezes, como eu não quero, né, impor essa pulsão de morte sobre mim mesmo, porque tem uma questão de preservação, eu acabo transferindo isso para o outro, né? Essas pulsões de destruições, eu transfiro toda a minha hostilidade para o outro. Então, na verdade, a gente tem que rever um pouquinho o lugar dessa hostilidade. O Aderson, meu amigo, vamos lá. Na filosofia, Sartre diz que o outro é o meu espelho. O próprio Lacan fala isso, viu, Aderson? Ele fala muito isso para nós, o outro é meu espelho. E ele trabalha muito com essa analogia do espelho. O reflexo é o espelho, né? Que tipo de espelho? Esse espelho está aumentando aquilo que eu vejo, está reduzindo aquilo que eu Boa vejo, está pergunta. sendo aquilo que eu vejo, né? Porque hoje nós temos uma diversidade de espelhos. Como a nossa tendência é uma percepção um pouquinho alterada, eu te diria que a gente está sempre aumentando. Isso é muito perigoso, né? Porque aí nós acabamos não nos vendo da maneira que precisamos, né? É, aquilo que não é bom é do outro, aquilo que é bom é meu, né? É Aqui. verdade. É mais E aí fácil, esse lugar é bom, hein? É confortável. é confortável. A comida boa fui eu que fiz, a que não é boa foi o outro. Isso Agora, nós e a noção de bom ou não bom, bom ou mal, sei lá, essas noções são noções estéticas, são noções culturais. O que é bom, o que não é bom. A gente também tem que se perguntar isso. E olha que isso é tão interessante que, às vezes, né, quando a gente está em casa e as pessoas estão em casa e a filha faz comida, ela fala assim, nossa, minha comida ficou muito bom. E aí o que a mãe fala? Ah, mas foi eu que te ensinei. É só onde tem isso, nem isso, esse valor. Então ela fala assim, olha, não ficou boa a comida. Ah, mas não foi eu quem fiz, né? Não fui eu quem fiz. Não foi assim Olha, que eu te ensinei. não foi ah, você colocou tal coisa. Então, é aquela questão de que eu preciso de estar ali presente, né? Novamente, nós estamos voltando a essas relações. Eu preciso de estar presente. E como eu quero estar presente? Né? Falando das minhas coisas ruins ou falando das minhas coisas boas, né? Eu gosto muito de brincar que nós somos luz e sombra. Não adianta nós queremos ficar só na luz ou só na sombra. Nós somos luz e sombra. Reconhecer esses nossos estágios é que vai fazer com que nós saibamos o que precisa de melhorar e como agir durante cada um desses estágios. Você sabe que esse é até um dos fundamentos das ciências jurídicas, eles falam isso com bastante frequência. Interessante encontrar isso de novo, né? A gente se dá conta de que a gente convive com isso, que nós somos isso na realidade, né? E nós não queremos ser sombra, porque sombra é algo negativo. E aí nós vamos para um local santificado, né? Se eu não sou sombra, eu vou para um local santificado. E aí? Quando essa sombra vem de maneira intensa,
quando ela vem disfarçada, ela encontra uma brechinha e ela aparece. Como é que eu vou lidar com isso que eu não conheço? Me lembrou muito o próprio mito ali da caverna de Platão, né? Aqui, vamos aproveitar, eu acho que a gente já está estendendo um pouquinho o tempo, mas antes da live cortar, vamos despedir do pessoal, vamos deixar o nosso agradecimento, mesmo que cortar daqui a pouquinho, a gente pelo menos já aproveita esse momento para agradecer a todos pela participação. Então, primeiramente, eu queria te deixar dar a palavra para que você converse com o pessoal, aproveite para interagir um pouquinho, agradecer. E aí a gente tenta aproveitar um pouco mais esse restinho do tempo que a gente tem, esse momento que foi muito especial para todos nós, viu? Eu confesso que eu aprendi muito hoje e que delícia que é ter mais um encontro para falar de assuntos tão bacanas, né? Assim, com tanta leveza ao mesmo tempo, porque eu sei que é difícil falar. Não está difícil para mim, eu confesso que não é fácil falar, mas eu estou muito feliz de poder ocupar esse lugar, pelo menos compartilhar contigo essa experiência e de poder falar do outro e falar sobre tudo isso com tanta, com tanta paz, né? Sabendo que a gente está buscando um olhar diferente, né? Está buscando entender que lugar é esse que a gente ocupa e que movimentação é essa, né? Que está ali por trás. Doutor Amorim, então vou deixar você. Eu que agradeço e acredito que precisamos de ter novos encontros, porque muitas coisas ainda ficaram aí para a gente falar, né? E falar disso sem sentir alguma emoção é algo que não é possível, porque as palavras elas trazem consigo algum tipo de emoção, de recordação. E fico feliz de poder participar disso com uma emoção tranquila, né? Com algo que vem, né? Talvez por mais que venha com intensidade, possa ser compartilhado com um outro que me dá segurança, com um outro que eu elejo para me acolher também, né? E, de certa forma, nós também acabamos passando esse acolhimento a essas demais pessoas que estão aí. Né? Então, desde já eu me ofereço, vai eu me oferecendo para estar novamente com você, falando sobre isso. Sempre, E vai ser sempre uma satisfação, uma alegria de verdade a gente poder falar sobre temas tão importantes. Eu acho que o nosso papel como psicanalistas também tem muito com isso, né? Trazer temas profundos, reais da vida para essa discussão, né? Para esse momento, para esse olhar psicanalítico. E como que a gente pode trazer esse tema para uma visão mais subjetiva, mais humanizada e, ao mesmo tempo, trazer isso até para a nossa prática clínica, né? Para essa escuta que a gente tem também dentro da clínica. E, olha, de coração, queria te agradecer muito. Eu sei que quando a gente começou a conversar, você comentou um pouquinho o quanto representava, era difícil falar um pouco sobre esse tema, né? Com toda essa leveza, e a gente mesmo assim eu percebi que você encarou esse desafio e está aqui de coração aberto, trazendo tantos exemplos para nós. Eu gostaria até de que a gente pudesse reforçar. Você nos indicou o livro, né? Sentindo na Pele, do Ernesto Xavier, que é uma excelente leitura. Eu vou comprar o livro, depois eu vou postar aqui para você ver. Vou compartilhar com vocês. Uma página no Face, tá? Então, esse livro ele saiu de uma página no Face que ele tem dos relatos. Que legal. Então, pessoal, fica a dica para todo mundo. Queria agradecer a todos que tiveram presentes, que participaram, que mandaram aí os incentivos, coraçõezinhos, tiveram aí incentivando a live, entendendo o sentido, o valor dessa live para todos nós. Eu acredito que todos nós, como psicanalistas, como profissionais, como amantes da psicanálise, todos nós precisamos estar preparados para lidar com essa realidade social que se nos impõe, que afeta a subjetividade, que chega ao sujeito, que dá novos sentidos a esse outro. A gente precisa realmente falar sobre isso e cada vez mais trocar essas experiências, aprender um com o outro, porque é nessas trocas entre colegas que a gente vai aprendendo, muitas vezes, o manejo clínico, entendendo se a gente está tendo um manejo adequado, se tem questões ainda que a gente precisa rever com a nossa própria análise, né, ou com a supervisão, porque são coisas muito sérias, né? Às vezes, uma fala equivocada, um sentido equivocado que eu dou ali através de uma interpretação que eu faço,
pode afetar muito essa relação, essa aliança terapêutica, esse paranalítico, a gente precisa estar muito preparado para isso. E estar preparado não é dizer, eu não sou preconceituoso, né? Não é dizer, eu não sou racista, não é isso, né? Estar preparado é saber que eu preciso passar por esse processo do esvaziamento, esse esvaziamento do eu, esse esvaziamento daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, dessas matrizes simbólicas, desses significantes, de tudo isso para ter condições de ouvir o outro, né? De ofertar para o outro essa escuta. Então, pessoal, fica essa mensagem, fica o nosso agradecimento a todos que têm participado, incentivado. Acho que a gente vai acabar trazendo de antemão um momento importante, porque com a doutora Débora a gente vai falar sobre negação na próxima live, então acho que vai ser muito legal, porque frente a um tema como esse, a gente fala de acolhimento, daqui a pouco a gente está falando do outro, mas a gente traz esse pano de fundo que é tão importante e de repente a gente vai falar sobre negação. Então, olha quantas oportunidades boas que a gente tem também de trabalhar questões que nos permitem fazer um pouco a nossa própria autoanálise, né? Ainda que seja por esse processo, né, de experimentar essa autoanálise através desses momentos, dessa fala e dessas interações. Então, vamos ver o que o pessoal tem aqui. O Jorge falou que a live está ótima, deu parabéns para nós, o Aderson também. Falar nisso amanhã, o Aderson vai estar participando com a gente no seminário, vai falar para a gente sobre o mal-estar na civilização, na cultura. Então, é interessante, né? Eu estou muito animado, ele já compartilhou algumas coisas comigo, eu estou muito animado. Inclusive, que interessante como que uma coisa vai alimentando a outra, né? Como é que, de repente, a gente encontra aí a possibilidade de falar desse mal-estar que todos nós estamos vivendo, né? E que a gente está se dando conta, né? Desde o caso lá do colega norte-americano, que eu sou péssimo de nomes, não se assustem, vocês podem me ajudar, mas do colega lá que, né, acabou sufocado lá com o joelho do policial no pescoço. Os casos que a gente acompanhou aqui no Brasil, que acabaram aparecendo na mesma época, principalmente nas grandes redes de supermercado, né? Não vamos falar em cancelamento, em política de cancelamento, mas vamos falar que isso continua acontecendo, né? E recentemente um dos casos que acabou aí mexendo com todos nós no Brasil, que é o caso do BBB, que é dar ao outro a possibilidade de ele dizer que ele se sentiu desconfortável com essa fala do outro, né? Que a fala incomodou. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade, a partir de tudo isso, para continuar produzindo novas reflexões sobre o olhar psicanalítico. Que prosa! Que prosa agradável! Ela fala de religião, ela fala de política, ela fala sobre tudo isso sem se apropriar. Então, nós estamos aqui para falar sobre todos esses temas sem se apropriar. Então, nós passamos a não interagir, né? E falar sobre isso é importante. É Muito. importante despertar da consciência, né? Depois eu queria que você comentasse para a gente do projeto também do Teta... Como é que fala? O Afrodivã? Não, tem o do Divã e tem o outro também que vocês participam, que é o grupo de acolhimento para os homens. Eu acho que é a oportunidade até de divulgar para quem não conhece também, né? Ótimo, nós temos um trabalho da terapia. Diante desse movimento, desse momento de pandemia, né? Nós percebemos e fomos convidados para fazer um trabalho terapêutico para homens, né? Onde o homem, nós sabemos de toda essa resistência que nós temos para ir para a questão da saúde, seja saúde física ou saúde mental. Então, aí, da doutora Aline, nós estamos aí com um grupo, né, de acolhimento a homens, né, juntamente com a Terapeutas, e todas as terças-feiras divido essa cadeira com o irmão Cleovecida aí, e convido a você também para estar com a gente dividindo essa cadeira aí na terça-feira, né, porque é um momento que nós estamos acolhendo a esses nossos irmãos, dando a ele falas, dando a ele a possibilidade de falar das suas angústias e assim fazendo um trabalho em grupo. E aí, desse trabalho em grupo, alguns nós sabemos que precisa de trabalho individual, e aí, a partir daí, a gente direciona, acompanha esse trabalho individual.
O pessoal precisar, então, pode entrar em contato contigo, com o Dr. Pode, Claudeci. O que você e recomenda para nós? pode entrar em contato conosco ou entrar tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Cleobeci ou do próprio Terapretas. Lá tem, nós vamos disponibilizar, porque aí a gente faz todo um formulário e já disponibiliza os links todas as terças-feiras. Que coisa boa. Então tá aí, pessoal, indicação para acessar lá, né? Tanto o Instagram do Dr. Cleobeci, do Dr. Amauri, do Terra Pretas e, aproveitando que a doutora Débora entrou um minutinho, doutora Débora, satisfação vê-la aqui, boa noite. E estava aqui comentando que o próximo desafio é nosso, né, doutora? Falar um pouquinho sobre a negação, né? Então nós vamos estar juntos aí já no nosso próximo encontro com a doutora Débora. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, gratidão por esse espaço, por nos permitir trazer tudo isso, e de coração eu queria te agradecer em nome de todos, porque eu tenho certeza que isso foi muito importante para todos nós, e deu para perceber pelo comentário dos colegas aqui, todo mundo compartilhando, dizendo que foi um momento de muito aprendizado para todos nós, viu? Eu que se nossa parceria está firme aí para todos os projetos que precisar, conta comigo, e eu também quero contar com vocês. Estamos juntos. E estaremos juntos agora, a partir do dia 14 de maio, com a regional do NP aqui também em Minas. É isso aí. Vamos juntos. Mais um desafio. E, A pessoal, todos, muito obrigado. um abraço para todos, uma boa noite, bom fim de semana. Até mais. Tchau.